Teaser de lançamento do projeto, e assim que o vídeo terminar, eu vou fazer uma fala de abertura e a gente explica um pouco sobre o que é a ideia do espaço sideral e já passo a bola para quem importa. O espaço sideral é nossa grande utopia, nossa mãe desconhecida. Somos feitos de pedaços de poeira estelar, inspirados pela lua e aquecidos pelo sol. Desde criança a gente olha para o espaço e busca explicação para tudo. Nosso começo, meio e fim. É uma das nossas primeiras angústias, inquietudes e paixões. Talvez venha do espaço nossa vontade de aprender, de estar em movimento, de descobrir. E olha quanta tecnologia nós já inventamos para chegar mais perto do espaço. E quanta coisa já fizemos, inspirados naquilo que vemos quando olhamos para o céu. Nossa vontade de fazer arte talvez venha do espaço. A explicação para o amor também. Música, criação, amigos, movimento, inovação, aprendizado. Espaço sideral. Nosso ponto de encontro com tudo aquilo que nos motiva a estarmos vivos. Então, agora oficialmente boa noite. A gente agradece a presença de todo mundo. Me chamo Vitor Velar, estou aqui representando um grupo de quase 10 produtores que, em conjunto, pensaram esse projeto, em parceria com a Iluminura, contando um pouco da nossa história. A gente é oriundo desse contexto dos últimos 5 anos da cidade, dos mega eventos, onde começou a proliferar uma série de ocupações de rua, de gente que tentou imaginar uma cidade mais humana. A partir daí, muita gente se conheceu, muitos grupos culturais do Grande Rio circularam pela cidade, experimentaram linguagens artísticas, linguagens educacionais na rua. O Sideral surge nesse contexto, um grupo de produtores se reuniu para pensar um projeto a partir da tecnologia como carro-chefe. A gente, naturalmente, não está sempre na grande mídia, a gente precisa da tecnologia para sobreviver. É um grupo de produtores com uma idade relativamente baixa, assim, sei lá, vai de 21 a 36 anos. E, naturalmente, a gente viveu a tecnologia desde muito novo, a gente foi alfabetizado nessa transição do analógico para o digital. A gente viveu um mundo ainda muito analógico, mas viu isso passar muito jovem, e isso refletiu na nossa maneira de se entender como ser humano, na maneira de a gente se comportar artisticamente, de se comportar com grupo, de conhecer gente, fazer amigos. E o que a gente está tentando trazer aqui é a ideia do digital e do contexto digital, não necessariamente como uma coisa exótica que vai vir para mudar o mundo no futuro, mas como uma realidade que já é muito presente e já tem muita gente dependendo dela há muito tempo. É quebrar um pouco de paradigma e desconfiança, porque sempre que um coletivo de mídia ativismo surge ou um projeto artístico aparece com algum protagonismo em determinados contextos, aquilo é visto com um olhar de desconfiança. Será que esse jornalismo com o celular é de fato jornalismo? Será que esse som feito digitalmente é música de verdade ou não é? Então, o que a gente está tentando trazer é essa ideia de desmistificar a mídia digital, o contexto tecnológico na era da informação, onde fazer mídia não é mais uma coisa de nicho, mas talvez o fator essencial da nossa cultura contemporânea. A gente vai ficar até outubro, sempre em meados do mês, quinta e sexta no CCBB. De novo, a gente agradece a presença de todos, e o primeiro debate que a gente está trazendo aqui é o audiovisual. Temos outros temas no futuro, a gente conta com a presença de todo mundo também em agosto, setembro, outubro. E hoje a gente tem o prazer de estar com 2 coletivos da Baixada Fluminense, com o Christian Caselli, que é um dos pioneiros aí do audiovisual na internet, com mais de 15 anos, me corrija se eu estiver errado, de carreira.
21. Mais de 15. Mas, deixando uma pergunta, o que a gente quer fazer assim, a gente quer de alguma forma mostrar, talvez, se a gente pegar desde os impérios antigos, como é que o conhecimento era visto, não havia uma separação tão gritante entre as ciências humanas e as ciências exatas. A gente quer de alguma maneira mostrar que isso pode estar mais atrelado. A gente viu mais cedo nas oficinas um público muito variado, gente oriundo de engenharia, gente que trabalha com artes em outras linguagens. O que a gente quer também é tentar aproximar isso de alguma forma e construir uma sociedade um pouco mais criativa e humana a partir dessa conciliação de saberes. Eu vou passar a bola rapidamente para o Christian, que vai trazer um pouco dos 21 anos de carreira dele. Eu não sei se ele quer começar com o vídeo ou se quer começar falando. Boa noite. Boa noite. Não, a gente pode falar, né? A gente vai... Então, você falou umas coisas que me tocam muito. Eu acho que desde que eu comecei lá atrás, ou seja, em 96, quando eu fiz meu primeiro clipe do Zumbi do Mato, com VHS mesmo, na cara e coragem, assim, porque eu tinha um pouco de restrição com VHS. E hoje em dia é muito engraçado, o tempo passa, você vê que você, ao invés de encarar aquilo como uma deficiência, você encara aquilo como uma textura, né? Uma coisa que fica datado, um datado legal, que vira um... Você vê um videozinho de vocês quando era criança de VHS, e que legal! E vai ser só aquela textura misturada com aquelas imagens, com aquele cabelo, com aquelas roupas. O datado, que é uma coisa muito bacana, né? É legal você encarar as coisas não como defeito, e sim como diferente, né? Sempre. Eu acho que é uma coisa que pra gente levar isso sempre pra vida. Então, eu vou fazer o meu clipe lá do Zumbi do Mato, VHS. Quem aqui conhece o Zumbi do Mato, a banda Zumbi do Mato? Quem já viu um show do Zumbi do Mato? É inesquecível, né? Tati ali, né? Então, eu tive essa sorte de ser amigo do pessoal do Zumbi do Mato, que já era uma desconstrução em si. Você não sabia que tipo de música era aquilo, né? Se era rock, se era rock regressivo, se era jazz, se era... ninguém sabia tocar porra nenhuma. E assim, justamente dentro desse contexto de liberdade, que então eu posso fazer qualquer merda aqui nesse clipe aqui que vai ficar maravilhoso. E ficou legal mesmo, né? E nessa época eu sou formado em jornalismo. Eu entrei na UF em 91. Ou seja, o Collor tinha acabado de destruir o cinema brasileiro, destruindo lá na Embrafilmes e tal, e isso já era uma coisa meio que inadmissível alguém fazer cinema naquela época, ainda mais eu sendo filho de militar, coisa e tal, e filho de militar, assim, de baixa patente, tá, gente? Sargento, coisa e tal, não sou filho de general, essas coisas, por favor. Então, era uma coisa mais concebível ainda, sabe? Então, eu me formei em jornalismo primeiro, e depois fui puxar cinema lá na UF, já que era a mesma faculdade e tal. O segundo clipe do Zumbi do Mato, eu fiz com película. Então, eu fiz com película, mas depois passei telecinei, montei em vídeo. Aí na UF eu fiz meu primeiro curto em película, que foi o Testículos. Esse nome mesmo, o nome do filme é esse. E eu montei na Moviola, coisa e tal, a Moviola, vocês sabem o que é Moviola, direitinho? Moviola é um negócio que você dava um rolo aqui, outro rolo aqui, você passava um negocinho assim para passar correndo, o som era gravado separadamente, um negócio que chamava de Naga, um cara chamado Naga, tipo assim, tá lá escrito, plano tal, para referência, mas para que vai ter assim, né? Voltou, enfim, tem que mentalizar. Mas era naquele exato momento ali que tem o barulho do Naga que a gente colava com o Durex, entendeu? Era o Durex, cara. Eu me senti num misto de idade média com jardim de infância, era um negócio muito louco para montar no violão. E quando você montava em vídeo naquela época, era edição linear, ou seja, era de vídeo para vídeo, você montando, pô, mas não ficou legal uma coisa no meio ali, eu teria que montar tudo de novo, daquele meio para lá, senão não dava certo, porque tinha que fazer. Ou seja, tudo isso que eu estou contando para vocês é para entender como teve uma série de modificações desses 20 anos para cá, que nossa geração, né, a gente acompanhou isso de uma forma interessante,
do vinil para CD, para MP3, e tudo isso é uma coisa muito rica que aconteceu, e como isso, eu não sou nada saudosista, o vinil era tão melhor, a película era melhor, não, eu quase que rezava todos os dias para a película acabar logo. Eu acho que tinha um caráter ali muito gritante de dificuldade, de caro, de oneroso, de que as pessoas não tinham domínio daquilo ali, não tinham acesso àquilo ali, então elas não conseguiriam se expressar audiovisualmente, né? Então eu fiz parte de uma geração, em 2003 eu fiz uma oficina aqui na Mostra do Filme Livre, que aí finalmente eu peguei uma câmera e fiz exatamente aquilo que o Glauber Rocha falava, só que era mais uma provocação na época dele e virou uma coisa de verdade. Eu peguei uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, aí fiz um documentário totalmente livre aqui no CCBB, que era um negócio chamado Este Documentário, que era um documentário sobre ele mesmo. Você entendeu? Tipo assim, quanto tempo tá acontecendo? O que você está achando desse documentário? Pessoal, esse. Mas esse que está começando agora falando comigo. Mas ele não aconteceu, mas ele está acontecendo. Era uma provocação nesse sentido. Resultado, foi um filme de oficina que gerou um buchicho, assim, foi para festivais, coisa e tal, blá blá blá. Ganhou um prêmiozinho em Gramado, que antigamente Gramado dividia em Gramado, Cinevídeo e Festival de Gramado. O Gramado Cinevídeo, o Festival de Gramado tem um Kikito, né? Que todo mundo conhece. E o Gramado Cinevídeo é um galgo de ouro, cachorro, assim, pesado pra caralho, mas é bonito e tal. E esse prêmio também ganhei um processo que um dos professores da oficina do professor, o Diris Maia. Ou seja, um filme que deu muitas tristezas e alegrias, assim, mas pela primeira vez eu tive essa coisa que podia soar como uma provocação do Glauber Rocha, muito bacana, câmera na mão, mas não dava, cara. Câmera na mão, tinha que ter câmera na mão, tinha que ter som, tinha que ter um foquista, tinha que ter revelação depois, era muito mais complicado naquela época, hoje em dia, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente gravava numa fitinha MDV, que nesse sentido tem um quê de analógico, né? Grava uma fita, coisa e tal, mas acho que um dos grandes diferenciais dessa coisa toda é a edição no computador. Entendeu? Que não era mais esse processo que eu falei de fita para fita, muito menos no viola. Então essa coisa desse comprometimento que você tinha na montagem, no computador, aquela coisa de realmente, muito parecido com o seu fluxo de pensamento mesmo, você pegar a imagem aqui, não, você botar no meio, tá, beleza, como é que fica? Isso acho que é um diferencial muito grande que as pessoas de repente falam um pouco. Até porque eu acho que eu sou editor, né? Sou bem mais editor que câmera, até porque eu considero a edição tão ou mais importante do que a filmagem, assim, ou tanto quanto, assim, um patamar muito parecido. Eu faço oficina de vídeo, mas nas minhas oficinas eu costumo dizer que eu faço uma pergunta, o que é mais importante? Edição ou a filmagem? Tem que filmar. Mas olha só, eu já fiz filme sem câmera nenhuma, peguei imagem da internet, por aí. Fiz desenho animado, não teve câmera, entendeu? Eu acho que uma boa filmagem pode se estragar com uma edição ruim, assim como uma filmagem ruim pode ser muito melhorada, salvada, uma edição boa. Então esses equilíbrios são interessantes, né? Então eu acho que essas coisas são muito importantes para falar. E como eu disse, em 2003 eu fiz uma oficina aqui no CCBB, num evento chamado Mostra do Filme Livre. Vocês conhecem Mostra do Filme Livre? Sim? Né? Pode ficar... Todo mundo conhece mesmo? Que bom. Porque é um evento que a gente rala pra caramba, que está há 16 anos já aqui no CCBB. E que eu acho que ele foi um evento testemunho de tudo isso que aconteceu. A gente recebia fitas de VHS, depois foi recebendo DVD, depois foi recebendo, hoje em dia, graças a todos, aos Celdos, a Einstein, a Darwin, link para a gente ver, né? Era um saco tocando DVD, VHS, também se fala. E a gente acompanhou bem essa cronologia dessa mudança tecnológica. E acho que uma das coisas que a Mostra do Filme Livre me fez refletir sobre uma desconstrução, uma certa seriedade, o que é cinema, o que não é cinema, é uma grande bobagem, eu acho. Eu acho muito engraçado, assim,
você xingar um filme, aí sempre parece um videoclipe, como se videoclipe fosse um xingamento em si. Né? Eu acho, por exemplo, tem clipes da Bjork que são muito melhores do que vários filmes que estão em cartaz de cinema, por exemplo. Entre outros clipes maravilhosos. Só porque tem muita edição. Edição não é cinema. Pega lá o Vertov, o Homem com uma Câmera. Para mim, aquilo é um manifesto cinematográfico, entendeu? E aí foi nesse crescendo de desconstrução. O que é? Eu tenho na minha cabeça, que eu prefiro chamar muito mais de audiovisual do que de cinema. Que é exatamente isso, né? A união dessas dois sentidos humanos, visão e audição, que as duas coisas juntos dão uma certa coisa com a cronologia, né? Com uma certa cronologia de começo e fim. Embora uma videoarte pode ter um loop lá, que pode soar como infinito. E assim vai, né? Eu acho que é legal você desconstruir essa seriedade para você mesmo não ficar naquela meu Deus, não vou fazer isso que não é cinema, não vou fazer isso porque todo mundo vai pensar que eu sou maluco, coisa e tal. Então a gente foi nesse processo desconstruindo muito dessas questões, né? Então eu acho que fiz parte muito dessa geração de meio que pegar essa transição do analógico para o digital e ficar testando sobre isso. Então eu acho que é uma geração que realmente teve uma curta duração nesse sentido de experimentação, porque de pegar meu nome em DV, que eu acho que não é mais em DV, hoje em dia eu acho que, como todo mundo já filma com cinema, meio que assim, com câmeras, as câmeras de fotografar, que filmam super bem, tudo já fica com uma qualidade muito bacana. Eu acho, sinceramente, que em termos de cinema, não de mídia ativismo, tá? Eu acho que, pelo que eu recebo na Mostra do Livro, as pessoas estão, os jovens, assim, as produções mais recentes estão experimentando bem menos. Eu acho que podia ser uma coisa menos séria, no sentido de não se levar a sério, de ser mais crítico do que, assim, então as coisas muito contemplativas que estão me mexendo um pouco o saco. Eu acho que pode ser experimentar mais como se experimentava mais na nossa época aqui. Então acho que não sei se estou falando muito, mas só para contar um pouco mais sobre essa progressão de experimentação, começou a também ter onde vincular melhor o que se fazia, né? O que se fazia, que foi o YouTube, que na verdade o curto, que é o site do Guilherme Whittaker, que é o cara da Mostra do Livro, até foi antes do YouTube, assim, passava uns curtometragens, acho que o porta-curtas também, mas o YouTube, internacionalmente, que deixou isso mais alardeado e tal, e hoje em dia você tem onde divulgar suas coisas, no sentido de postar, de botar o upload lá e a pessoa ter acesso de uma forma ou de outra, e talvez as mídias sociais, redes sociais, de divulgar isso entre nichos que esse pessoal aqui vai gostar mais disso aqui, então se propaga, vídeos virais, coisa e tal. Então, nesse sentido, é que eu tenho um filme que foi feito em 2007, ou seja, tem 10 anos agora, que é considerado, assim, não sou eu que estou dizendo isso, não, né? Eu estou dizendo? Não, mas admite que eu não quero. Nada modesto. Eu não acho isso legal. Enfim, eu acho que vale a pena passar, né, o famoso Paradoxo da Espera do Ônibus. Quem não viu, vai ver agora. Os maiores clássicos. Quem viu o Paradoxo da Espera do Ônibus? Não é que nem tantos. Muita gente vai ver agora e vai lembrar que já viu. É possível, porque esse nome é meio pomposo, né? Então vamos ver. Essa coisa de criar conceito, né? Desenhos animados, princípio, isso ajuda para. Porra, não passa ônibus. Pelo que eu sei, ele ainda circula de madrugada. Mas quanto mais ele demora, também mais perto ele tá para passar aqui, né? Porque se esse tempo todo ele não passou, isso quer dizer que ele tá vindo. Pelo menos na teoria. Nunca se sabe, né? Sei lá. Podia pegar aquele outro que dá uma volta do caralho. Esse sim, de vez em quando passa.
mas o meu é mais rápido. Só que eu demoro no ônibus, tá pedindo pra eu pegar o outro. Você fala que agora não tem trânsito, o motorista sai voado. Uma volta que ele dá é perigosa, né? O caminho é sinistro. Como eu ficar sozinho, que também é sinistro. E ainda por cima esse outro me deixa num ponto mais longe que o meu. Eu tinha que caminhar um pouco, mas também não é muita coisa, não. Mas aí tinha chance de acontecer alguma coisa comigo. Mas ficar aqui sozinho também é foda. Só que eu nem sei se realmente passa aqui nesse horário. Eu tenho quase certeza que passa. Peguei ele na quarta. Essa mesma hora. Hoje é sábado. Não sei se ele passa nesse horário no final de semana. Eu ouvi dizer que passa, mas ninguém às vezes se engana, né? Talvez passe, né? Talvez não passe. Foda-se no ônibus chegar assim que eu entrar no outro. Eu vou esperar. Pelo demora, mas deve estar chegando. Mas quanto mais ele demora, mais perto ele está para chegar. Quanto mais eu espero, menos eu vou ter que esperar. Cara, que doideira é essa que eu pensei? Quanto mais eu espero, menos eu vou esperar. Bonito isso. Filosófico. Olha o outro aí, piado, porra. Eu não quero essa porra. Eu não quero. Mas já foi também. Pô, o meu já deve estar vindo, só pode, né? Não é possível que não. O jeito é esperar. E quem já tinha visto? Quem já tinha visto e... Super legal. Enfim, mas a gente paga um certo preço por ser assim, olha. Livre, as coisas, né? Enfim, eu acho que também seria interessante, porque tem tempo a gente fala um pouquinho, como é que tá? Como é que é? Tem, dá. Posso passar mais 2 filmes? O pequeno? Não, passar um só. Bom, aí a coisa foi evoluindo, essa questão justamente que ele falou do que é filme, o que não é filme, o que é câmera, o que não é câmera. Eu acho que tudo é expressão, acho que tudo tem a sua validade, né? O que importa para mim é o discurso. E é claro que depende, se você quer fazer um filme épico lá com 3 pessoas, e que isso se torne um discurso interessante, não tem nada contra isso tipo de coisa acontecer. Eu nunca vou esquecer um filme que eu vi uma vez na seleção da Mostra do Filme Livre, que era um filme sobre índios e tal, e era uma filmagem 35mm, uma luz maravilhosa no índio, assim, um índio verdadeiro, assim. Eu falei, Guilherme, cara, corta esse filme, pelo amor de Deus, isso é horrível, cara, isso é um cara muito artificial, isso é tenebroso, entendeu? Como é pegar aquele índio, botar, tipo assim, o que tem ali de cru que realmente está valendo nesse filme? A gente tirou esse filme, enquanto, por exemplo, você vê um filme do Vídeo das Aldeias, que é uma galera que capacita os próprios índios a fazer seus filmes, aí, porra, aí que o discurso está muito mais legal. Então, ou seja, assim, de repente que seria um demérito, pode virar um mérito, né? Do defeito para o efeito, tira o dedo da frente, entendeu? E assim vai. Então, nesse sentido, eu fiquei muito sensibilizado por mídias, assim, como é que posso dizer, de bolso, mídias assim, que
Só isso, e eu acho que isso é um fator democrático, eu acho que temos de expressão, o que aquilo tem de potência. E em 2007, com esse filme aqui, eu ganhei um segundo lugar no concurso de arte de filme para internet, não, para celular, e eu ganhei o meu primeiro celular, tirar uma foto boa, um Nokia N95. Aí eu comecei a tirar foto, e teve esse barato de caraca. Agora estou com uma câmera no meu bolso que quantas vezes a gente fica assim, cara, se eu tivesse uma câmera aqui, eu tirei uma foto, tava com a câmera aqui. Então isso bolei uma exposição em 2010, aqui no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, que pertinho aqui na 1º de março, sobre foto celular. Então essa coisa do foto celular estava muito na minha cabeça, e estava com essa coisa de que eu tinha visto uma vez um acontecimento estranho ali, isso em 2011, 2010, 2011, e vi pessoas filmando e pensei, cara, que legal isso aqui, então pode ser uma arma pra gente. Até que eu vi uma vez uma aglomeração ali no Largo da Carioca, uma coisa que eu não sabia que estava acontecendo, e aconteceu isso aí. Foi proibido parar, por favor? E eu acho que foi uma espécie de 2010, né? Eu não estava nessa onda antes, 2013, essa coisa que virou muito mais uma arma. Eu fiz isso em 2010. Pode passar, por favor? Você acha que pode ser isso? De repente não é muito player, VLC. Tem VLC? Vocês já viram esse? Tipo, ele parar? Me deu uma viralizadinha. É um termo novo, né? Então a gente viralizadinho. Interessante esses termos novos, né, para coisas novas. Né? Pode ser? Agora vai. Não parece uma palavra, não.
Chora não, meu parceiro, tô trabalhando mais dia, chorei aqui, irmão. Chora não, irmão. Chora não. Eles roubam os trabalhadores, chega lá no dia de divide. Não, é que entendeu uma parte está trabalhando aqui honestamente. Não dá com droga, não dá com subir, não dá nada. Para para olhar quem quer olhar. Dá dinheiro quem quer dar. Ele está pedindo, não está Eu participei de coisa eu vi que estudar seria melhor para mim. Voltei a estudar há uns 4 anos que estou estudando teatro, entendeu? Eu quero levar um mundo diferente para muita gente, só que tem gente que acha que eu vou voltar, eu vou me revoltar e vou agir da mesma forma que eles. Só que a lei, a Constituição, ela tem seus critérios. YouTube tá assim, né? Você achou que eu achei que botar um negócio aqui. Tá vendo que tem um negócio ali explicitando, chamado celular, eu acho importante isso. E também tem uma coisa dizer que eu não dirigi, não tem esse método. Registro e edição. É? Acho que quem dirigiu foi um acaso, né? Enfim, bom, acho que já vou passar aqui a bola para o nosso querido Gabi, né? Eu passo aí? Pode ser? Eu faço uma introdução. Nós somos só o rapaz aí conhecendo hoje, mas o Gabi é um cara que fez parte do coletivo que a gente tem muito carinho, que é o Mais Combu, que eu acho que também pegou muito essa mesmas coisas que eu estou falando aqui, parceiro mais livre, né? A gente vai começar um pouco. Só para dizer também que eu vou confessar um negócio para vocês. Se por acaso eu tenho, ou melhor dizendo, se a minha geração tem esse aspecto pioneiro e tal, vou falar uma dúvida minha que eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês e para a mesa. Eu esqueci o nome, Vitor. Como é, assim, hoje em dia, pelo contrário, hoje em dia está se fazendo muito, né? Está tudo sendo registrado, está tudo sendo fotografado e essas milhões de coisas acontecendo em 2013 para cá. A gente tem vivido 3 dias, assim, nos últimos 3 dias, profundas emoções, né? Ou seja, não falta coisas para serem criticadas, né? E não falta coisas para... E realmente as pessoas estão denunciando, estão filmando, abuso policial sendo filmado, registrado por estar lá. Eu fico meio perdido assim, mas aí, o que a gente pode fazer com isso? Isso está sendo devidamente divulgado? Eu acho até que está, inclusive, mas como está chegando para quem? Como é que está sensibilizando o público, bem ou mal? É uma ilusão da gente achar que a Globo está menos hegemônica, ou está a mesma coisa, está pior, está mais hegemônica ainda. E, por exemplo, ainda tem ponto, existe um hábito de, por exemplo, todo mundo botar Globo na casa, entendeu? A Gabi já está na Globo, né? Você vai num restaurante, todo restaurante está lá. Antigamente, muito fora,
Video Show, o programa que eu mais assistia na minha vida, porque ela passa da porra do Video Show ali na TV, é obrigado a reclamar. Entendeu? É uma questão de tudo bem, se eu fico feliz da minha geração ter participado desse pioneirismo, e eu fico me questionando, na verdade, não o que está sendo feito, assim, que bom que está sendo feito, mas eu queria muito saber, eu mesmo não sei o que fazer mais, assim, eu fico, tem umas questões internas que eu estou mais afim de falar, acho que é normal, tudo mundo. Eu acho que eu também caí numa certa ponto vigário da sobrevivência, que tem que trabalhar depois, e agora não sou mais o jovem que eu saio fazendo tudo na Caricoara, mas a gente fica mais mais assim. É uma reflexão mesmo, porque eu não estou criticando ninguém assim não, tá? Queria mais jogar essa dúvida para a galera, para a gente discutir sobre isso. E é isso, acho que encerro minha fala. Espero que não seja de uma forma pessimista, muito pelo contrário, vamos ver que nossa conversa aqui a gente conversa e se chega a uma coisa mais, a gente bola. Bom, antes do plano de hackear, eu acho que eu queria jogar também uma reflexão que talvez a gente esteja passando da era da informação para talvez a era do contexto, no sentido de que a informação está por toda parte, não é nenhuma novidade, né? Talvez em 2007, eu vi teu vídeo em 2007, eu lembro que demorou muito para carregar. Eu devo ter visto esse vídeo mais 2 no dia, hoje eu estou aqui... Paradoxo da espera, né? Paradoxo da espera do ano. Exato, e o que acontece agora, a nossa espera, ela se transforma no sentido de que teu vídeo está passando, tem mais 4 abas abertas, a gente vai circulando por isso, é uma nova reconstrução da ideia de parar. E como a gente, do Sideral, é oriundo também dessa militância de tentar parar e repensar a cidade, seja de forma analógica ou de forma digital, é um gancho interessante também para trazer para o Heraldo, porque ele está estimulando talvez a ideia das pessoas pararem desde 2002, se não estou enganado, parar no sentido físico, de parar para construir, continuar andando, parar para pensar, parar para reunir. Gente, o Heraldo é organizador, fundador, posso chamar de fundador, do Matos Congu. Para quem não conhece, um dos coletivos mais fortes do país, é um ponto de cultura, não sei se formalmente pelo governo, pelas instituições federais, mas na informalidade e na prática já porque está há mais de 15 anos aí formando gerações na Baixada Fluminense, para pensar o cinema, para pensar novas linguagens e para pensar a cultura também para além de um ambiente hegemônico, mas para dar visibilidade para outros espaços da cidade. E queria, além da apresentação, que você falasse um pouco também dessa ideia dessa multiplicidade de informações, do que a gente pode fazer para se entender, para apontar novos caminhos para além disso, para além desse dado, porque hoje em dia isso é só um dado, né? Todo mundo tem celular, ok, todo mundo produz. Para onde a gente caminha a partir daí? Mas eu fiquei alucinado com a internet. Eu tive o primeiro e-mail da Baixada Fluminense, eu tinha e-mail para quem mandar. Falei, pô, o primeiro. E em 97 aconteceu uma coisa curiosa. Existe ela foi uma coisa, porra, já que o Caselli abriu a porteira aí do Vintage, em 97, houve uma empresa chamada Real Player, que era um player de internet, de multimídia, porque até 97, quando você via multimídia pela internet, você fazia o download do arquivo e tocava no arquivo. O Real Player 4 foi o player que possibilitou o streaming, a ideia de você ouvir enquanto estava baixando. Cara, você não tem ideia que essa porra foi uma evolução, cara. Assim, caralho, mas como assim, cara? Eu fiquei assim um ano, né, sem dormir. A gente pegava o pulso depois de meia-noite, né? Que era um pulso fora, e trocava o dia pela noite. E o MP3, 98, que eu chamei uma porrada de gente da música, experimentando também, uma música de atividade e tudo. Eu falava, gente, essa porra vai mudar tudo, vai mudar a ideia da música, legal, vai mesmo, vai. Não levava muita fé. E isso eu acho que tem muitos de fãs hoje em Caxias, né? Porque pô, o cara tava certo mesmo, cara. Parecia um delírio na época. E eu criei um portal da internet, Baixada On, portal da internet. Quero falar de Baixada Fluminense, internet.
Na época era um sucesso absoluto, tinha 20 mil acessos por mês, né? Que hoje em dia é ridículo, mas na época era o máximo. E eu comecei a ser uma espécie de fonte para o jornalismo do Rio de Janeiro. O cara queria ver uma coisa na internet, ele, pô, cara, tem uma coisa na internet, não, tem um grupo tal, que eu tô cavando pauta com muita gente, muito bacana. E no ano 2000, que foi uma coisa engraçada, que aí tinha a televisão aberta, teve uma propaganda que tinha o Fábio Assunção, que ele chegava assim, ele entrava assim no quadro e falava assim, gente, chegou o WIG, internet grátis. Rapaz, isso foi uma revolução. Aí minha mãe falou, pô, realmente esse negócio é verdade, cara. Depois da internet ali. Porque até então ninguém tinha ideia do que internet, era uma coisa muito mágica. E o WIG foi a primeira revolução mesmo, de fato. Aí a gente foi, conteúdo do WIG, eu fiquei à beira de ficar rico, mas não rolou, engraçado. Mas aí foi o seguinte, aí isso no ano 2000. E em 2001, um amigo nosso, lá de Caxias, de Primavera, que é 6 anos mais novo que eu, hoje a diferença não faz tanta diferença, mas na época ele é bem mais novo que eu, e ele falou assim, cara, eu vou fazer um filme sobre o meu bairro. E eu falei assim, pô, você cara de otário no meu filme, cara, querido, pô. Se você fizer um filme mesmo, eu vou ficar seu fã, cara. E vou botar a estrutura do Baixada On, nosso portal, para divulgar. E que é uma câmera digital, Hi8, a gente olhava aqui, pô, esse filme é mesmo, esse negócio pequenininho, pô, isso aí é verdade mesmo. E o cara fez o filme, ficou maneiro, até hoje na internet. E ali, pô, a gente foi lançar o filme, Caxias, em 2001. A gente fez um evento, cara, pô, não tem ideia. O cara foi assim, a gente que assinou a nossa lista lá de presença, tinham 600 pessoas. Lançamento do filme. Que aí a gente botou show, botou o dia inteiro de coisa. E daí a gente falou, cara, e as pessoas abraçavam a gente com emoção, cara, que máximo. E a gente viu, cara, tem alguma coisa ali. Aí a gente falou, pô, vamos fazer um movimento que seja constante no audiovisual, aproveitar a onda digital. E foi aí que nasceu o Centro Mais Congo. A gente observou que tinha uma janela ali, digital, na virada do século ali, que a gente poderia, de fato, inundar as telas com ideias nossas, com as nossas cores de pele, nossos sotaques, as nossas ruas, os monumentos, enquadramentos. E aquilo foi uma coisa que realmente mexeu com a cabeça. Eu falo da Baía de Guanabara dos enquadramentos porque a gente conhece a Baía de Guanabara dos mesmos enquadramentos. Assim. Botafogo, né, da Glória, e do Governador. Mas os fundos da Baía de Guanabara, por exemplo, você não tem essa imagem. Existe, por exemplo, a Redruc, né, que é uma refinaria, a maior refinaria do Brasil, fica na Baía de Guanabara, poluindo a Baía de Guanabara diariamente. Ali tem um manguezal, por exemplo, cara, que porra, tem até jacaré do Papo Amarelo. Um manguezal, que eu já fiz isso, você viaja de parquinho ali e filma, fotografa, você perguntar onde que é isso, as pessoas falam, pô, Pantanal, pode. E é aqui pertinho. Assim. Porque normalmente ela não é representada. Então, assim, surgiu em 2001, você vê com o Mais Congo, a gente tem 3 vertentes de ação, 3 frentes. Uma é o circuito exibidor de filme. A gente exibe regularmente, basicamente curta-metragem, mas também, de vez em quando, longa. Vou até falar que o Caselli é um cara muito humilde, não fala de si mesmo, mas o Caselli é um campeão de audiência no nosso setor. Vários curtas dele fizeram muito sucesso lá nas noites lá de Caxiense. Mas uma coisa que ele falou, em 2012 a gente conseguiu uma grana para fazer um catálogo dos programas que a gente faz todo mês, um programa impresso com textos e com o nome dos filmes, né, ficha técnica. E a gente fez um catálogo de 10 anos, em 2012, que dá para baixar pela internet no nosso site. E aí a gente vê naquilo ali, cara, é impressionante, é um registro. Mostra o livro também, você tá falando? Mostra o livro totalmente, né? Você como é que é uma geração mesmo, né? Que tem muito amarrado com essa coisa tecnológica dessa época, né? Exatamente. Eu acho que não ficou cristalizado nessa época, não tem nem antes nem depois, eu acho. Muito bom. Não, sim. Mas isso é o exibidor do Mais Congo, né? A gente faz sessões regulares, eu vou falar um pouco dela na sua pergunta. O outro braço nosso é o braço de produção de filme. Em 2004, a gente, 2 amigos nossos fizeram um curta-metragem assim, na raça, com a máquina emprestada, e ficou muito bom, e a gente ganhou um prêmio na Mostra do Filme Livre. Esse filme circulou pelo Brasil inteiro, chamado Um Ano em um Dia, que tem na internet, muito bacana.
no nosso novo canal do YouTube, que o YouTube deletou o nosso canal. O direito autoral, a MGM foi lá e mandou tirar do lá. Mas enfim, a gente começou a produzir curta-metragem. Então a gente tem uns 30 curta-metragens aí, de mais variados estilos, e circulam bastante ali. A gente passa em escola, além da internet, né? A gente distribui em festival. E o outro braço é o braço de formação audiovisual, que a gente fala formação, mas assim, hoje em dia nem mais formação, mas é uma partilha, é uma construção junto de uma formação audiovisual. A gente começou meio por acaso também. Em 2006 a gente começou a fazer uma oficina de cinema para pescadores artesanais apresentarem os problemas ambientais que eles estavam vivendo com a indústria offshore do petróleo. E aí fizemos o Maranhão também com a Vale, é a primeira Vale do Rio Doce, e os filmes foram proibidos para circular, enfim. Aí a gente começou a ver que esse negócio de oficina de cinema muito bacana. Quando a gente ia para os lugares, aí a oficina de cinema a gente deu em todo o norte e noroeste fluminense, assim, metade o Rio de Janeiro tem 92 municípios, assim, pelo menos em 40 a gente fez oficina de cinema nesse estilo. E a gente fez no Ceará, na Amazônia, em Rondônia, no Pará, outros Maranhão pra caramba. E é engraçado que quando a gente começou, a gente ia para os lugares com equipamento, né, um PD 170, umas câmeras mais assim, e existia um fetiche da câmera, né? Caraca, chegava uma câmera. E nos últimos anos a gente vai com o equipamento já é diferente. Assim. Já não é mais assim, é uma câmera. O cara tem câmera. Essa coisa é muito legal, a gente naturaliza como o equipamento tem chegado, de fixar a imagem no algo, mas ele é muito poderoso ainda. Com isso eu chego na mídia livre, né? Que eu falei que eu sou entusiasta da internet, sou entusiasta do conceito de mídia livre. Eu tenho um blog só sobre Caxias lá, que de vez em quando dá uns problemas. Enfim, eu escrevo em algumas mídias livres, assim. O mais comum nosso grupo exibe conteúdos de mídia livre, até o canal aqui do Zé. Mas eu tenho algumas ressalvas a esse excesso de informação também. O que fazer, como o Cavelli levantou também, o que fazer com esse excesso de informação? Você tem uma orgia de coisas hoje, cara, que às vezes você fica paralisado. Então, um pouco do que a gente está pensando também é o fortalecimento da ideia de curadoria. Né? Hoje, por exemplo, o YouTube hoje é uma grande biblioteca que, se você entrar, você fica perdido. Às vezes bota um filme e fica perdido lá, no meio de bilhões de páginas. Mas talvez o trabalho das curadorias, dos cineclubes, dos coletivos, dos agentes que estão hoje querendo dar algum recado um pouco mais provocativo, provocador, tem essa importância. E aí volta aquela coisa do nosso braço exibidor. Né? Alguém aqui já foi no Mais Congu, por acaso? Em Caxias, não? É muito doido. Eu escrevi um livro sobre o Cineclube a convite, né, 2012, 2013, aí eu usava o conceito lá de cineclubismo dionisíaco, né? Porque a sessão regular, ela não tem aquele tradicional debate, né? Quando acaba os filmes, você não faz uma roda para conversar. Pelo contrário, a gente vai tomar cachaça depois. Mas é um debate. Uma galera que vai apresentar o filme lá fala, pô, isso é um debate, óbvio, porque os diretores, né, no caso, ele pode testemunhar, as pessoas perguntam coisas, vão lá, enfim, a gente considera os organizadores do setor muito mais como se fossem orgãs, vamos dizer assim. A gente é um orgã que prepara os tambores, os equeres, prepara o terreiro para o cinema acontecer ali e para a magia que está em volta. E aí muito do conteúdo que é passado lá realmente traz uma força muito grande, porque você, como o Vitor está falando, você tem dificuldade de parar hoje. Né? Você vai parar a sua vida para ver um conteúdo audiovisual.
a pessoa tem interesse por alguma coisa, ou porque, por exemplo, é um cineclube que você sabe que existe, e que eu vou encontrar uma galera que está pensando uma coisa diferente, porque eu vou lá para azarar alguém, tem um contexto de parar. Mas assim, eu trabalho muito agora com jovens, a molecada, por exemplo, não tem paciência para ver longa-metragem, por exemplo. Parece que não, se você olhar mesmo, cara. Aliás, nem adulto, né? Você está vendo, você vê uma longa-metragem, mas você está sempre ali conferindo no WhatsApp. E talvez chegar nesses públicos todos seja um grande desafio agora. Só para completar uma coisa, complementar com o que ele falou, eu criei um conceito, na verdade já existe isso com outros nomes, mas eu criei um conceito sobre o que eu penso disso há mais de meia hora, que é o cinema sim. Vou explicar o que é o cinema sim. Porque quando o cinema começou, você via o cinema assim, né? Depois com a TV você começou a ver o cinema assim, e agora você vê o cinema assim. Então se você ficar fazendo assim, você ou seja, você pode desprezar nenhum grande, então você fica no cinema assim. As três. Gravou aí, gravou? Eu vou usar também. Gravou aí, né? Eu falo uma coisa e esqueço de vez. Porque, mas é o seguinte, tem uma questão política também muito séria. Eu estou fazendo uma longa-metragem agora, um documentário longa-metragem, insistindo malucamente. E eu quero fazer um outro longa-metragem, eu gosto do cinema. Mas curiosamente, esse ainda é vitimado por uma casca que é o seguinte, irmão, só a gente faz. Você não. Você também não, só a gente. E a gente quer invadir isso também. E tem uma galera invadindo. Hoje você tem grupos como o pessoal aqui de Minas Gerais, de Contagem, o alongamento, a Contagem aqui em Minas Gerais, né? O filme de plástico, o pessoal de Pernambuco, nem o pessoal de Pernambuco oficial, ele é o pessoal off de Pernambuco. Uma galera fazendo filme longa-metragem na marra, mas juntando recursos aí, conseguindo. Eu também quero chegar nisso aí. Mas acho que tem que ter a invasão das TVs. Concordo com o Christian, a Globo ainda tem esse padrão global, ainda é existe uma discussão sobre TV pública, por exemplo, avançadíssima, que ela simplesmente morreu. Ela morreu, ela foi apagada no último ano. E pensar o audiovisual para o Facebook. Né? Já conhece o Facebook é o Cardios, todo mundo assim, né? O símbolo do Facebook é um F, todo mundo não é F. Acho que tem que atacar as três frentes. Né? E para fechar, dentro dessa ideia de que a gente está, eu, por exemplo, estou atuando e levando essa bola sempre num território que ele é eminentemente popular, uma história popular mesmo, que vem desde dos quilombolas que tinham naquela região, só de 15 anos para cá se descobriu que existiam documentos oficiais que contam essa história, dos movimentos de resistência camponesa, dos movimentos operários dessa região, uma região que quando as fazendas perdem valor, os caras descobrem que é melhor retalhar em lotes e vender essa porra para o pobre, que vai dar mais dinheiro. E foi muito isso. Tinha um trem que levava o cara para trabalhar no Rio, e ele dorme aqui, mas não tem saneamento, não tem luz, foda-se. O cara só para dormir mesmo, que é a cidade de dormitório, né? E isso durante muitas décadas. Assim. Só recentemente, 15 anos para cá, eu diria, 20 anos talvez, é que essas histórias estão aparecendo com força. Então acho que assim, a parte do audiovisual que eu gosto, e aquele muito legal que o José está aqui, que é um cara, é o novinho, assim, eles estão produzindo coisas que eu acho que estão dentro dessa lógica, de contar histórias que não foram contadas, não são contadas, quando são contadas de uma forma que legitima a estrutura de poder. Então é o cara que venceu, ou é o exótico, ou é o cara bonzinho, que é o operário padrão, o cara salvou a vida da criança. E quando está em disputa, eu acho que o viés histórico que eu gosto de dizer é o seguinte: a história do Brasil foi contada pelos poderosos.
A gente não pôde contar, mas agora a gente tem ferramentas para contar. Vamos contar? Vamos contar. Não quer dizer que a gente vai produzir vídeos. Eu fui agora também, recentemente, curador de 2 festivais, então assisti 500 curtas-metragens lá. E tem muito realmente gente querendo ser contra, mas na forma é caretona, né? Tipo um programa de TV falando do problema da água, o problema do não sei o quê. Não é isso. Acho que dá para inovar na linguagem. Agora, tem que tocar nos assuntos, contar a nossa história. A história do Brasil, a história do povo brasileiro. E é isso que eu acredito. A Baía de Guanabara, para mim, essa metáfora, ela é onde a vida, o côncavo da Guanabara, é onde está a produção da língua que está sendo produzido mais vivo hoje no Rio de Janeiro. Eu diria que dos 10 lugares do Brasil, eu tenho motivos para dizer isso, outra ocasião eu poderia até me estender um pouco mais. E fico feliz de estar todo mundo falar isso nesse espaço aqui. Eu trabalhei nesse prédio aqui, inclusive. Enfim, aqui ilustra muito bem essa história aí dos bancos e das elites brasileiras. Basicamente isso. Não sei se eu respondi a pergunta, esqueci também a pergunta. Mas vai ter um debate, não vai? Vai. Você pode voltar então depois. Se quiser procurar o Mais Comum, tem nosso site, maiscomum.org, tem as redes sociais aí, Facebook, e basicamente isso que eu falar. Valeu. A segunda. Eu trouxe 2 imagens só, o meu PowerPoint eu esqueci, cara. Aqui tem uma imagem também que é muito legal, ó. Bem legal. É que esse é um documento que comprova a coisa que eu falo, a gente não acredita. Caxias foi o único lugar do mundo que tinha um Mac Pastel. Um pastel, caldo de cana, chopp e tinha música ao vivo. Em 93 isso deu uma merda, porque uma atriz que interveio aqui, mas ficou ali um ano no McDonald's servindo chopp, música ao vivo. Com o vizinho do... vizinho onde hoje é a biblioteca cultural do Canhamaia. Vizinho do Fidel Modas ali em cima. E tinha o Fidel Modas. O Fidel tá acima do McDonald's. Sempre, pô. Valeu. Antes de passar para o José também rapidamente, assessor de comunidades quilombolas, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui fazer um trabalho de audiovisual lá no Campo do Campinho, Paraty, onde até o Ronaldo, que é um dos ativistas lá, chegou a ser secretário de Cultura de Paraty e tal. Aí a galera quis fechar com uma festa, e aí souberam que eu fazia evento no Rio. Tu é DJ? Mais ou menos eu enrolo. Aí eu fui botar um som de DJ. Aí chegou, eu tenho 26, na época eu tinha 24 anos, chegou um moleque que devia ter 17. Aí olhou pra mim e falou: qual é, irmão? Tá com a versão antiga? Ele era o menino do Quilombo, que me debochando do programa de DJ que eu estava usando, que era antigo, que ele estava muito mais inserido nesse contexto do que eu. E é importante pensar nessa perspectiva da juventude, de seguir fazendo a história que começou a ser escrita lá atrás. E aí, por isso eu pego o gancho do José, que começou em 2015. 2015, né? Canal Plá, sim. Canal Plá começou em 2015 também, motivado pela efervescência de junho, mas também por muito do sonho e da utopia, não utopia como uma palavra ruim, mas pelo aquilo que te move a caminhar, que o Mate Congu fazia, na esperança de trazer novas linguagens e novas visibilidades para territórios periféricos da cidade, não só na Baixada, né? Vocês estão na Zona Oeste, também na Zona Norte. A gente está... E aí, não, vai daí. Não, vai daí. Então, o Canal Plá, a gente, nessa território, a gente... Por eu morar aqui no centro hoje, eu sou de Nova Iguaçu, sou nascido e criado em Nova Iguaçu, mas a gente se coloca na metrópole inteira, né? Mas a gente tem um foco muito forte na Baixada, porque é onde a gente mora, onde a gente conhece muita gente, acaba tendo um foco na Baixada, né? Mas a minha relação com o cinema praticamente começa em 2006, 2005, 2006, que eu fiz a Block, que é uma escola técnica aqui da São Cristóvão, e foi minha vinda para o Rio de Janeiro, né? De começar a pisar aqui,
Na época tinha Rio Card, né? Eu só podia passar pela cidade. Aí vinha aqui para escrever, vinha, né, ter contato com várias outras coisas novas. E comecei a participar do cineclube da escola, né? E, pô, eu lembro de assistir Ilha das Flores, né? Parece uma coisa tão óbvia, né? Uma referência tão óbvia, mas era um tipo de narrativa diferente, né? Que você entra em contato e meio que muda, né? A forma de você olhar as coisas. Eu sempre fui muito noveleiro quando eu era criança, novela, MTV, e então em contato com a escola técnica e participar do cineclube da escola me trouxe novas referências, novas formas, né, de audiovisual, né, novas possibilidades. E logo depois que me formei, nessa mesma época da escola, a minha irmã, Lona Pinheiro, estava fundando o Buraco do Getúlio, em Nova Iguaçu, um cineclube há 11 anos, de atividade em Nova Iguaçu. E eu comecei também a ter uma relação, comecei a produzir o cineclube junto, e através da curadoria que eles montavam, né, também ter acesso ao filme do Chris, esse filme que ele viu aqui, eu já assisti algumas vezes. O Buraco também era uma das salas de exibição da mostra do filme livre, algumas vezes foi. E através do cineclube eu comecei, né, a ter novas referências, e até que eu fui para a PUC fazer cinema, né? E era um grande privilégio para mim, que não tinha câmera, não tinha celular para filmar, não tinha nada. E eu fui inventar de fazer cinema na PUC. E lá era muito engraçado, porque as pessoas tinham uma mania de eu vou fazer um filme, eu vou enviar para a França, não sei o que e tal. Ficava meio bolado com isso, como assim, né? Tipo, vou para Hollywood. Eu ficava, caramba, é fácil assim e tal. E comecei a ficar grudado com a galera lá para aprender, e colava num projeto ali, outro lá, fazia um estilo, ajudava a produzir, mas nunca tinha contato de fato com a parte da criação. E na PUC você não tem acesso à câmera, você pode pegar a câmera emprestada, por exemplo. Então se o professor assina lá e autoriza, né, para fazer uma matéria específica. E mesmo na faculdade de cinema eu não conseguia produzir visual pelo que eu queria falar, né? Enfim, aí comecei a parar de pensar em produzir, tranquei a faculdade para dar prioridade a emprego, comecei a trabalhar com comunicação empresarial, até que em 2015 eu falei, o Lucas, meu marido, está aqui, comprou uma câmera, uma Canon T5, né, para fazer o curso de fotografia. Eu falei, cara, eu vou pegar essa câmera e começar a fazer algumas coisas com ela. Pensei, o que surge disso aqui, né? E como eu estava muito ligado com um buraco ainda, vendo tantas coisas acontecendo na Baixada, nessa efervescência de junho, da ocupação de rua, eu falei, cara, vou começar a filmar essas ações na rua, né? Vou ver o que surge daí. E pintou essa ideia de começar a filmar, comecei a filmar no Alemão, uma praça que eles construíram lá em Mutirão. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, esse primeiro vídeo foi feito sozinho. E na mesma época surgiu um edital do MINC, um prêmio de mídia livre. E eu, com a maior cara de pau do mundo, me inscrevi com um vídeo só. E ganhamos, né, esse prêmio de mídia livre. Oi? E a gente nem tinha nem view de contrapartida ali, a gente acabou de lançar o primeiro vídeo. A gente ganhou, eu falei, cara, então acho que esse projeto aqui deve ter alguma coisa legal, né? E aí eu comecei nesse processo, né, de tentar mapear, a gente tem um mapa do Canal Plá, mapear essas ações, e no primeiro ano a gente fez 8 mini documentários. E dentro dessa vontade de registrar essas ações, de registrar a memória, né? E o mapa tem muito a ver com isso, né? Você ter um mapa e você poder saber que vídeo está ali. Pô, vou lá em Belfort Roxo, ver que vídeo tem ali. Né? A Bia Pimenta, que também foi do Mais Comum, fez uma curadoria de vídeos que não são do Canal Plá, a gente importou esses vídeos para o nosso mapa. Porque a gente começou a ver que a gente não ia dar conta, né? É muito ousado você achar que vai mapear todas as ações
da metrópole, né? E aí, isso também começou a dar uma certa angústia de, pô, será que é isso mesmo que a gente quer, mapear essas ações? E a gente começou a ver que a gente estava falando muito pra cena, da cena pra cena. E a gente, pô, a gente quer falar da reformulação no canal Plaga, que aconteceu ano passado. Eu queria pedir para exibir um trechinho do Favela Aldeia, que é só um teaser que a gente tem aqui, que é o último mini-doc que a gente produziu ano passado, que a gente produziu lá na Bahia, em Ilhéus, no território Tupinambá, que o pessoal do Raiz e Movimento do Alemão botou a gente na bagagem para registrar o intercâmbio dos favelados com os tupinambás. É só um teaserzinho, depois vocês entram lá no canal Play e vocês escutam. A gente está acostumado, as pessoas só vinham extrair as coisas boas do nosso povo, colocar no papel o que elas acham ou pensam, né? Não que o Tupinambá, né, pensa ou está agindo, mas sim o que ele subentende por uma ação ou por uma colocação, né? A luta assim, do povo Tupinambá é muito árdua, porque a luta maior mesmo é a luta pelo nosso território. E a gente tem acesso, a gente tem equipamentos para fazer isso, lá no Rio, lá na favela, e você vê que eles aqui, sem metade do recurso que a gente tem, a impressão que eu tenho é que eles são mais resistentes do que a gente. Só um trechinho para vocês saberem, esse foi o nosso último mini-doc. A gente parou e pensou porque a gente se colocou como um canal na internet. Aí a gente tem ali, no início, na verdade, eu queria ser meio que um youtuber, né? Comecei a aparecer o youtuber da periferia. E eu comecei a esbarrar em temas como população de favela, feminismo, né? E eu falei, cara, não tem que falar sobre isso não, acho que é melhor eu só ouvir. E acabou se consolidando esse formato de documentário mesmo, né? Que está mais próximo do cinema. Se a gente for comparar a linguagem, comparando com a própria internet, a linguagem que o próprio youtuber já meio que consolidou, né? Do youtuber. E a gente pensou também que, pô, esses vídeos estão muito longos, eles têm que se comunicar de forma mais rápida. E a gente parou e pensou, não, vamos começar então a fazer vídeo para os dois lugares. Para a internet, para a rua, porque o pessoal começou a exibir nossos filmes em escolas, nossos vídeos em escolas, nos cineclubes também. E você fazer um vídeo para a internet, você fazer um vídeo para pessoas, como aqui agora, vocês pararam e focaram, né? É uma outra atenção. Na internet tem que disputar a atenção, tem que estar com isso em mente, dá para demorar muito. E aí a gente pensou, pô, então vamos fazer duas coisas. E aí veio a ideia da nossa primeira série, Trajetos, que são 6 histórias em 6 coletivos diferentes. Você tem um trem e uma bicicleta. Para falar sobre deslocamentos, e a gente começou a falar mais de pessoas, tentar buscar histórias além da própria cena cultural. E deixa eu pegar minha colinha aqui. Aí começou a gente pensar nessa produção híbrida de rua, cinema e internet, porque na rua também, quando você exibe, existe no próprio mate, dependendo da sessão, tem muita interferência, as pessoas estão conversando, né? E como é que você produz para esse local, né? Como é que você consegue se comunicar melhor em cada lugar? Na internet, por exemplo, a gente pode botar texto, né, em cima. Claro que a gente tem liberdade para fazer qualquer coisa, independente do meio que você vai exibir, mas a gente sempre se concentra em como se comunicar, né,
melhor, né? Como é que a gente pode fazer em formato, né? Pode servir melhor para aquela história e poder contar essa história melhor. Então, esse trajeto a gente lançou agora, em junho, né? E a gente pretende lançar também um formato de documentário, né? Para exibir e fazer, né, um circuito de exibição. Também a gente tem outros formatos. A gente também já fez entrevistas, debates, videoarte, e fica meio que transitando entre cinema e jornalismo, até onde eu quero construir aqui um filme, um produto, contar uma história, ou então eu simplesmente conversar com alguém que é mais rápido. Essa coisa do jornalismo é muito mais rápida de produzir, essa entrevista ali, tudo bem, faz essas perguntas, é isso, do que produzir um audiovisual, cinema, pensar no roteiro. Então a gente está caminhando, né? É bem híbrido, né, nosso projeto, né? O foco está sempre em que história contar, né? Eu quero contar, por exemplo, trajetos. Vou contar a história de pessoas de um coletivo. E como é que eu faço isso? Qual é a melhor forma de eu contar isso? Então, quando você vai pensar em como gravar, em como perguntar, tirar das pessoas, é um processo difícil, né, de você conseguir extrair. Como você tem uma ideia de um filme, por exemplo, do documentário, você tem uma ideia na cabeça, mas as pessoas que vão te contar essa história, né, as pessoas que vão te dar essa história, né, como é que você vai provocar isso? Então é todo um processo que você tem que rabiscar, tem que pensar, para depois na edição você vai sentar, olhar, bem, que histórias eu consegui, que me contaram, como é que eu vou fazer agora, como é que eu vou juntar essas falas, essas imagens, e aí é sempre uma diversão, né? Montar e dar ali, né, render, é isso, né? E exportar o vídeo já dentro dessa. Vou estar acostumado com o analógico também, né? Não, vejo o vídeo. Já acostumei, graças. E tem isso. É basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O ônibus acho que simboliza muito a separação dos territórios, mas também essa ponte desse território. Uma ponte que tem uma parte que está caída, tem uma parte que precisa ser ajeitada, mas que essa ponte existe e que a gente vai pegando essas brechas para fazer essas pontes entre outros territórios. Eu até entendo de uma certa maneira, porque as pessoas querem ter um mínimo de conforto que já não tem, não é confortável para ninguém, nem para o preso, nem para nada. Mas, por exemplo, ninguém quer sentar do lado do gordo. Se eu tenho na Galvão, eu pego o 350 da Penha Circular até o centro da cidade. Tem mais 5 que vocês podem ir lá no nosso YouTube assistir. Então, gente, antes de abrir a pergunta, queria fazer 2 perguntas para eles. É que falar do audiovisual no contexto digital é quase como falar da vida, né? Tipo, é difícil uma distinção de uma coisa e da outra no mundo que a gente vive. Eu não quero entrar naquele clichê também de segmentar cinema ou positivismo ou o que quer que seja, mas eu percebi, levantei 2 pontos que talvez que eu interpreto também como a essência da fala de vocês 3, que foi memória e o escudo, no sentido da câmera como escudo, muito pela sua fala, pelo deles 2 também, pelo vídeo do Christian, no sentido da estátua e a câmera ali, se ela não estivesse ali, o que teria acontecido e tal. E hoje, não, esse mês, pegando esse gancho para levantar e falar de memória também, está completando 2 anos da morte do Adriano Cor, que foi totalmente assassinado por homofobia na Baixada Fluminense. A gente lida com esse contexto na cidade da violência e as câmeras têm se inserido cada vez mais dentro disso, de alguma forma
dentro do possível, até com timidez eu falo isso, mas como uma espécie de escudo, né, para transformar esse contexto de alguma maneira. A primeira pergunta que eu faço é como é que vocês enxergam, a partir da democratização da imagem, a transformação dessas possibilidades de mudar uma realidade, uma situação a partir da câmera. E a outra pergunta relativa à memória é porque a gente está meio esquizofrênico na internet, né? Se você se distanciar 2 dias na internet e voltar para lá, você não tem a menor ideia do que é aquilo ali. Os assuntos se transformam, os virais são outros. Parece que você caiu num território estranho, num outro planeta. E talvez seja um pouco difícil pensar em memória e produção de memória nesse contexto. Eu queria saber como é que o audiovisual pode servir como produção de memória, não como um viral que vai passar logo ali, daqui a 3 dias você viajar, você não sabe o que é e não precisa saber. Se quem quiser responder primeiro, qualquer uma das duas. Eu acho que, primeiro que essa coisa de... É sempre esperado da gente que é periférico, vamos dizer assim, que fale sobre os problemas, né? Eu acho que a grande virada nisso por exemplo, quando eu cheguei na PUC e ver que 80% das pessoas lá não tinham ideia do que se passava do Rebouças para lá, é assustador, porque você pensa que aquilo ali é um berço da comunicação. Uma grande parte daquele pessoal ali vai ocupar os cargos na Globo, vai fazer filme, vai ter condições de produzir. E você, hoje eu podendo fazer o canal lá, por exemplo, automaticamente eu vou procurar o que tem a ver comigo, né? Do lugar onde eu moro, onde minha mãe mora, onde minha bisavó mora. Automaticamente isso vai ser contado. Eu não me pego na responsabilidade de mudar a sociedade eu acho que eu posso falar sobre qualquer assunto, mesmo dentro do canal lá. Posso falar do trajeto, eu posso falar sobre fazer uma videoarte. Eu acho que não tem esse contexto. Acho que está mais em quem vai estar por trás da câmera do que vai estar na frente. Acho que esse para mim é o principal, sabe? Porque acho que o resto vai quando você coloca a câmera, a possibilidade, não só botar a câmera na mão e filmar, porque isso não é tudo. Você pode filmar, uma parada, viralizar, é legal. Mas há 2 semanas a pessoa já esqueceu, né? Como é que você vai distribuir esse conteúdo também, né? Como é que você vai finalizar e pensar, ter esse momento da produção. E quando você dá essa possibilidade para alguém que é da periferia, da favela, que está fora dessa produção, automaticamente acho que a roda já gira do outro lado, entendeu? Eu acho que tem vários aspectos aí, porque, por exemplo, essa reflexão que eu tive sobre a minha geração, assim, é uma reflexão recente, a reflexão é recente. Um belo dia eu pensei, cara, mas o tempo passou, tá só que isolando, assim, caraca, como foi? Por todo um contexto, assim, acho que foi uma coisa que me fez refletir, foi que em 2005 eu fiz uma sessão com meus filhos lá em Portugal, aí em 2015, Portugal, né? Eu pensei, cara, então realmente, 10 anos passaram, o que é a reflexão que eu faço disso? E me obriguei a pensar que foi mais ou menos o que eu falei para vocês sobre tudo isso que eu e o HB, a gente meio que refletiu sobre. O que eu acho que está um pouco recente, talvez, assim, eu sinceramente acho que está recente nem em termos de 2013. Foi tanta coisa que aconteceu ali que eu não sei nem dizer exatamente o quanto aquilo vai ficar para a história, sabe? Mas ao mesmo tempo, já pode ser, fiquei refletindo aqui sobre algumas coisas. Eu acho que teve uma coisa muito interessante que aconteceu em 2013, foi a questão que o Mídia Ninja foi muito participou dessa onda, foi a questão do streaming, né? A questão do ao vivo, né? Que para mim isso aí foi uma revolução em termos jornalísticos, porque não tinha edição. O que estava ali, que estava passando, podia acontecer qualquer coisa, um tiro ali, né? Que aquilo foi registrado. E a falta de edição foi uma coisa, eu acho isso uma coisa muito interessante que se aconteceu, né? Embora, claro, enquadramento, né? Vai sempre ser uma edição em si. Isso é uma coisa que é importante de falar. Então, acho que está um pouco recente, eu acho que também eu não estou acusando ninguém aqui, mas pode ser, às vezes, muitas vezes uma coisa arrogante dizer que uma coisa descartável que não é, porque acho que existem
fluxos de reflexão histórica, por exemplo, já se achou chanchada, que era uma coisa escapista, que era um ridículo, coisa e tal, lá. Aí o cinema novo detonou chanchada, que realmente os argumentos lá para achar chanchada realmente uma coisa popularesca, coisa e tal. Mas já veio depois do cinema marginal e falou, não, isso é coisa interessante. E refigurou, chamou essas coisas muito loucas, né? Não estou querendo defender a Globo, não, tá? Enfim, mas bem ou mal isso aconteceu. Você vê, por exemplo, fiquei refletindo sobre isso, coisas que a gente poderia dizer que eram descartáveis, que assim, todo mundo vai esquecer, tipo Gretchen. E a Gretchen agora ficou evidência de novo, tá entendendo? Essas coisas loucas, entendeu? Então, o que vai sobrar, o que não vai sobrar, é uma questão de um fluxo histórico que vai entender, e claro, de acordo com a sua subjetividade sobre a interpretação disso aí. E sobre a questão de memória, eu queria fazer uns cumprimentos aqui com a fala do HB, que estava até, na hora que ele estava falando, estava mexendo na internet, mas não era para somente é que a Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro só existe por causa da Baía de Guanabara. Não sei se vocês sabem disso. Primeiro que é uma baía, ou seja, um lugar portável. Então, opa, vamos aportar aqui, os portugueses ficaram deslumbrados com a paisagem, e o nome Rio de Janeiro é por causa da Baía de Guanabara. Vocês sabem disso, né? Que a Baía de Guanabara, eles pensaram que a Baía de Guanabara era o Rio. Em 1502, é isso que eu estava procurando aqui, por Gaspar de Lemos. 1º de janeiro de 1502. Então, vamos lá, Rio de Janeiro. Então, o Rio, o nome Rio de Janeiro, já é a coisa mais importante que a gente pensa. E essa questão também de história, que o HB falou, você também, vocês dois falam mais que eu, já é uma provocação em si no nome do HB, do nome do HB não, do Mascomburgo. Eu queria que você explicasse para a galera aqui que é o Mascomburgo, que eu acho que isso é uma provocação muito boa. Já tem um resgate histórico e já é uma carta de intenção, além da sonoridade muito legal, o Mascomburgo. O nome em si já é uma carta de intenção, eu queria que você explicasse o nome para quem não sabe da história. Bom, rapidinho. Pô, cara, as duas questões aí são. Minha mente fica fervilhando, eu vou ser bem rápido. Mas começar pelo mais comum, que realmente é legal. O mais comum é o apelido de uma escola, que existe até hoje lá em Caxias, que ela foi criada em 1921. E quando olha, não, mas é verdade. Eu sempre digo que essa história, a história da Baixada é tão foda, que quando você entra em contato, você se apaixona. Mas vive a questão lá do que eu chamo de, eu até falei no meu livro, que é o dilema do Marcos III. Em ressignificar para quem está lá também, isso empodera, eu moro aqui e eu quero construir aqui, que acho que é o principal, de não ficar pensando. Eu moro no Rio, eu estou morando no centro, né? Estou falando isso porque eu trabalho aqui do lado. Eu não quero ficar 3 horas igual ali de pra lá e pra cá. Mas de ter essa consciência de criar lá e de valorizar. Rapaz, lugar que não tem porra nenhuma, que é uma merda. Óbvio. Eu vejo direto. Agora, isso é um projeto. Você destrói toda. Você pega a Magé, por exemplo, que seria um dos pontos turísticos mais fodas do Brasil, você vai destruindo tudo, as igrejas do século XVII, destruindo tudo. Então o cara aqui não tem nada. Mas o cara vem de fora, meu irmão, aqui é incrível. Isso é um projeto. Você quer que é o seguinte, criar a centralidade ser a mesma, e é o seguinte, você tem que ser só o consumidor. O trabalhador, tá bom. Esse espaço também, de alguma forma, não sei se a galera circulou por aqui, que ficou acervo do Banco do Brasil, então o poder do país está aqui, é muito importante a gente estar trazendo esse tipo de discussão também para cá, de alguma maneira. Boa noite e obrigado pela presença de todo mundo.